Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Esperamos que o Senhor se faça presente nesse momento em que começamos a cultuar o seu santo nome. Numa força de expressão, porque nós cultuamos a Deus a todo o momento de nossas vidas. Mesmo estando em nossas casas, estamos cultuando a Deus. Cultuamos a Deus com as nossas vidas, com as nossas ações e com o nosso fôlego, que respiramos, que é dádiva do nosso Deus. Amados irmãos, estamos começando o nosso culto e eu queria, juntamente com os irmãos, orar ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade que é nos dada de, como igreja, mesmo você estando em seu lar, na sua casa, mas é parte do corpo de Cristo, então estamos tendo a oportunidade do Senhor de nos reunirmos, cada um em seus lares, mas em um só Espírito, para junto aprendermos da palavra do nosso amado Deus. Hoje estudaremos o capítulo 5 do livro de Efésios e passaremos a estudar do versículo 7 ao 14, ou assim como o Senhor dirigir, na hora que o nosso pastor estiver ministrando o ensino. Portanto, irmãos, feche os seus olhos, em reverência ao Senhor, se conecte com o Espírito Santo nesse momento e ore junto conosco, em nome de Jesus. Pai eterno, Deus glorioso, majestoso, bondoso, benigno e complacente. Senhor, em Tua presença, ó Pai, nós queremos Te oferecer mais um culto de adoração, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja, participarmos da Tua presença como corpo de Cristo. E somos gratos a Ti, Senhor, por todos os benefícios que Tens feito em nossa vida e por todos os planos que executarás, Senhor, ao decorrer de todos os dias que assim nos permitirás viver nesta terra. Que o Senhor nos conceda sabedoria, entendimento espiritual, para que, quando estiver sendo ministrada a Tua palavra, no livro de Efésios, onde estudaremos o capítulo 5, o Espírito Santo de Deus revele a nós a revelação da palavra, e não seja interpretada apenas com o nosso intelecto, mas que o Espírito Santo de Deus nos traga a revelação. Pois homens inspirados pelo Teu Espírito escreveram para nos exortar, nos ensinar e nos conduzir. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te fazemos essa oração e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Agora queremos fazer um período de louvor e teremos finalmente início ao nosso estudo. Amém? Começaremos o nosso período de louvor e eu quero cantar uma canção em louvor ao nosso Deus que tem por título Renova-me. Num momento como esse, é tudo que precisamos de renovo do Senhor, para que a alegria do Seu Espírito habite em nossos corações. Amém? Então eu quero que você, em sua casa, cante comigo. Feche os seus olhos e diga para o Senhor, do fundo do seu coração: renova-me, Senhor. Renova-me. Dá-me a alegria do Teu Espírito a todo instante. E assim você se sentirá forte e convicto nas promessas do nosso Senhor. Amém? Cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus,
não quero ser igual. Diga para Ele: renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, diga para Ele, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, de ti, de ti, Senhor, necessita mais de ti. Nós somos, Senhor, desesperadamente necessitados de ti. Renova-nos, Pai, renova-nos. Amém. E continue nesse mesmo espírito de adoração. E vamos louvar o seu santo nome com mais uma canção. E agora essa canção tem o título de Nome sobre todo nome. Isso nos leva a entender que nada que nos rodeie, que nada que nos aflinja, que nada que nos perturbe é maior do que o seu nome, o nome de Jesus. Pois a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Uma certa vez os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Este é Jesus, grande em poder, grande em amor, misericórdia e graça da parte do nosso Deus. Cante comigo. Porque um dia Ele desceu da sua glória e como um homem Ele se fez para se doar a mim e a você.
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Qual é o nome? Diga comigo. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. E príncipe da paz. Aleluia! Nome sobre todo nome. Não há um nome na terra, no mar, no céu, debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar que possamos imaginar,
pois a Ele foi dado todo o poder em todos os âmbitos, em todos os lugares. Jesus é nome sobre todo nome. E isso é motivo de alegria, pois é Ele que é a nossa bússola, Ele que nos conduz. Então, com Ele, não há perigo, não há medo, não há sombra, não há dor, pois tudo obedece à sua voz. Aleluia, aleluias e glórias a Ele. Amém? Vamos continuar louvando esse nome. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. O Senhor fala assim para nós. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, pois eu sei o tempo certo a vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Sabe por quê? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Começa a sorrir,
pois eu cuido de ti. Que Deus nos abençoe e que nos traga muita paz e que nos traga confiança, porque Ele cuida de nós. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, se não me foge da memória, ele diz: depositando toda a vossa ansiedade aos pés de Jesus, pois Ele tem cuidado de vós. Ele não está dizendo que Ele cuidará. Não. Ele tem cuidado de vós. Isso quer dizer que sempre Jesus está um passo à nossa frente, pois Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe grandemente. Agora nós vamos passar para o período do nosso estudo bíblico com o nosso pastor Wesley. Amém, queridos. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para nós é uma honra podermos mais uma semana estar junto com os irmãos, meditando, estudando a palavra do Senhor. Espero que esteja sendo proveitoso para os irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido, tenham estudado mesmo a palavra de Deus, porque nós temos nos dedicado, semana após semana, de estarmos trazendo este alimento, trazendo esse estudo para os irmãos. E há de fato um investimento, na vida dos irmãos. Isso que nós nos esforçamos em fazer é de fato investir no crescimento espiritual da igreja. E nós nos alegramos com isso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E nós fazemos com muito amor e muito carinho. Mas a alegria do nosso coração é de saber e de ver que os irmãos têm sido abençoados, que os irmãos têm crescido e têm aprendido a palavra do Senhor e a cada vez estar mais próximo do Senhor. Nós queremos dar sequência, à nossa série de estudo bíblico. Nós que temos trabalhado o livro de Efésios, e assim como o nosso irmão Jesaías falou no início, nós queremos hoje estudarmos o capítulo 5 de Efésios e darmos continuidade a partir do verso 7. Semana passada nós paramos no verso 6 e essa semana nós queremos estudar do 7 até o 14, se assim o Senhor nos permitir. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do verso 7 ao verso 14. E aí o texto diz assim: portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar e pedir a graça do Senhor para esse nosso estudo. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos direcione conforme, ó Deus, a tua vontade. Que
Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos direcionar, ó Deus, naquilo que o Senhor quer falar e expor aos nossos corações. Que nós possamos entender, aprender e aplicar, Senhor. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos colocado, ó Deus, como estilo de vida, como nós devemos viver, ó Pai. Nós queremos cada vez mais glorificar ao Senhor e nos aparentarmos mais com o Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a cada um, ó Deus, que está estudando a Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar a sua mente, iluminar o seu coração, e que eles possam, ó Deus, entender de forma alta e clara o que o Senhor tem falado. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzir-nos para a glória do Teu nome. Esta, Senhor, é a nossa oração, que fazemos elas em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos há alguns meses caminhando por Efésios, né? E Efésios, particularmente para mim, tem sido maravilhoso, tem sido enriquecedor estudar Efésios, né? Tem nos servido bastante como crescimento. E aí nós estudamos os 3 primeiros capítulos desta carta que Paulo escreveu, e nós entendemos que Paulo fez isso com um coração alegre em poder reportar aos irmãos em alegria. Era uma igreja a qual ele amava, era uma igreja a qual ele se preocupava, né? E nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele fala acerca da teologia, de como Deus criou todas as coisas, de como Deus criou o homem, de como era o homem depois do pecado, antes de Cristo, né? Então Paulo trouxe todo esse enriquecimento teológico. E aí desde o capítulo 4, né, que nós temos aprendido como nós, como cristãos, devemos viver a nossa vida. Como nós, como cristãos, devemos andar e caminhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Agora que somos cristãos, agora que reconhecemos Cristo como nosso Salvador, nós precisamos proceder de uma maneira, de uma forma. Então nós dizemos que Cristo ele é um divisor de águas na vida do ser humano. A nossa vida se resume em antes de Cristo e depois de Cristo. E então nós queremos entender como nós devemos viver depois que Cristo fez parte da nossa vida, depois que Cristo passou a habitar em nossas vidas, né? E é nisso que nós queremos refletir. Então, no capítulo 5, ele continua falando sobre isso, sobre como nós devemos vivenciar. Os irmãos vão lembrar que nos versículos primeiros, né, ele trouxe alguns pecados, algumas ações que nós não devíamos fazer, que são obras da carne, obras da velha natureza, obras da prática mundana, né, que algumas ações que não agradavam ao Senhor. E aí ele passou a dizer que nós não deveríamos cometer essas ações. Na verdade, nós não deveríamos nem sequer mencionar essas ações, né? Não deveríamos ter nenhuma conversa sobre imoralidade sexual, impureza, cobiça, né? Porque isso não convém dos santos. Aqueles que são santos, eles não devem nem sequer mencionar, quanto mais praticar essas ações, né? Devemos andar em santidade, em retidão, em gratidão a Deus. E aí por isso nós não devemos fazer isso. Estar com gestos, né, e com falas obscenas, não estar com conversas tolas, com gracejos imorais. Tudo isso nós aprendemos aí nos versos 3 e 5, né, desse capítulo 5 de Efésios. E aí então, a partir do verso 7, ele continua falando acerca da mesma coisa. E aí ele inicia o versículo 7 dizendo que nós não devemos participar, né, partilhar com eles destas coisas. Nestes versículos do 7 ao 14, que é o que nós vamos estudar, nós vamos ver Paulo nos ensinando como nós devemos ser filhos da luz, né, e como, por sermos filhos da luz, como nós podemos andar em meio às trevas, né? Deus não nos tirou do mundo, mas nós precisamos ser filhos de Deus no mundo. E como nós devemos viver como filhos de Deus
no mundo que jaz no maligno, no mundo que está entregue ao pecado, às práticas pecaminosas. E então Paulo vai falar exatamente sobre isso, como deve ser o nosso caminhar, o nosso andar. E aí o verso 7, ele inicia dizendo, olha, portanto, não participem com eles destas coisas, ou não partilhem com eles destas coisas, em algumas versões. Com eles quem? Né? Paulo diz, não participem com eles dessas coisas. Com eles quem? Com as pessoas que não são cristãs, com as pessoas que praticam essas ações que nós falamos nos versos anteriores que foram citados, né? Não partilhar com pessoas que partilham de imoralidade sexual, de impureza, de cobiça, de obscenidade, né? Nem de conversas tolas, gracejos imorais, não podemos ser inconvenientes. Então, Paulo inicia o verso 7 dizendo, olha, não participem com eles dessas coisas, não compartilhem com eles destas coisas, não vivam da mesma maneira que eles, sejam diferentes, vivam diferentes, vivam de uma maneira que as pessoas consigam olhar para você e ver que você é diferente dos demais, né? Por mais que somos todos seres humanos, que vivemos no mesmo mundo, na mesma terra, né? Mas nós podemos viver aqui sim, de maneira diferente, de maneira pontual. Nós não precisamos ser mais um no meio da multidão, nós podemos ser diferente, nós podemos exalar Cristo, nós podemos glorificar a Cristo com as nossas ações, com as nossas vidas, né? E o uso da palavra de Paulo aqui, que ele diz, olha, não partilhem com eles, não participem com eles, indica uma proibição que Paulo pede, né? De que não aconteça, ele proíbe que nós vivamos de algo que já está em progresso, de algo que já acontece. Pessoas já vivem assim. E aí Paulo diz, olha, não participa disso, para com isso. É como se o trem está andando e você quisesse pegar o trem andando. Então Paulo diz, olha, não vai nessa não, não entra nessa vibe não entra nessa ideia não, porque essa maneira não agrada a Deus, né? Porque isso aí não vai agradar ao Senhor. E aqui, literalmente falando, Paulo está dizendo assim, olha, para de ser companheiro deles, né? E aí a gente pode entender que Paulo está dizendo que nós não podemos ter proximidade com pessoas que não são cristãs, que nós não podemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs. E não é isso, queridos. Entenda que Paulo aqui ele não está nos proibindo de nos relacionarmos com pessoas que não são cristãs e com pessoas que procedem desta forma, mas ele está nos proibindo de sermos parceiros deles, né? De comungarmos com eles, né? De apoiarmos essas ações. Nós não devemos ser participantes com eles disso. Nós não devemos apoiar estas atitudes, nós devemos ser contras, e as pessoas precisam respeitar isso em nós. Por mais que elas queiram nos taxar de santarrões, de querermos ser melhor, de querermos sermos Deus, né? Nós sabemos que não é isso, mas nós precisamos condizer com aquilo que nós acreditamos, porque o mundo está aí pronto para apontar o dedo para os nossos erros. Às vezes nós nem precisamos errar, mas o mundo já está pronto para apontar. Então, se nós erramos, se nós damos motivos, aí é que eles vão apontar mesmo os dedos sobre nós. Então, nós podemos sim ter relacionamento com pessoas que não são cristãs, nós podemos sim ter contato com pessoas que não são cristãs, mas nós precisamos manter a nossa postura de cristão. E as pessoas precisam respeitar. Eu recordo que desde a minha adolescência eu nunca gostei da questão do cigarro, né? Eu cresci com meu pai fumando e isso para mim não era nada agradável. Então o cheiro do cigarro me faz mal. E aí na época de escola eu tinha amigos que fumavam. E aí eu sempre disse para eles, olha, cara, não leva mal, eu gosto de você, eu sou seu amigo e tal, mas eu não gosto de cigarro e eu queria que você respeitasse, né? Então, se eu estiver próximo, por favor, não fume. Ou então, se for fumar, se afaste. Ou então me avise que eu me afasto, certo? Mas estar no mesmo ambiente fumando não dá certo porque eu não gosto.
E aí, queridos, mesmo eu não sendo cristão, eu já tinha essa postura de não gostar da questão do cigarro. E aí, os meus amigos também, não sendo cristão, óbvio, eles respeitavam. E aí, se eles fossem acender o cigarro e vissem que eu estava, eles saíam. Ou se eu chegasse e eles estivessem com cigarro, na mesma hora eles apagavam, porque eles respeitavam de que eu não gostava da questão da fumaça do cigarro. E aí é desta forma, queridos. Uma pessoa não vai compartilhar comigo algo que eu não apoio, algo que eu não comungo. Ela vai ficar falando sozinha, ela vai ficar se expressando só e você não vai dar ouvidos a ela, entende? Então ela não vai muito longe. Rapidamente o assunto vai se encerrar. Agora, como nós falamos semana passada, se você faz parte de alguns grupos de WhatsApp, e aí no grupo da família o cara coloca um vídeo pornográfico, coloca uma imagem de nudez, e aí você dá uma gargalhada, e você coloca uns emoticozinhos lá rindo, e aí você pega essa imagem e compartilha com outra pessoa, aí, meu irmão, você está comungando disso. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, não faça isso, não vá na ideia deles, seja diferente. Você agora é nova criatura, você foi escolhido por Deus, Cristo precisou pagar um preço altíssimo, morrendo na cruz por você, então não proceda dessa forma, queridos. Não haja dessa forma. Se você está no grupo e aí você recebe, o que você deve fazer é apagar, é excluir. Né? Então sabemos que por estarmos em grupos de trabalho, por estarmos em grupos de família, isso às vezes é meio que impossível não chegar a essas coisas, né? Mas claro que nós temos como não compartilhar e temos como marcar para não baixar estes arquivos. Né? Então assim, queridos, nós precisamos, isso é em todo lugar, é em qualquer momento, em qualquer lugar, porque imagina aí, você aqui na igreja é o crente, é o irmão, mas aí lá fora você é conhecido de outra maneira. Você é conhecido por outros títulos, né, que não são condizentes como cristão. E aí, se de repente um desses seus amigos que sabe que você pratica essas ações lhe ver na igreja, não vai pegar bem para você, não vai condizer com o que você fala. É como se você tivesse uma dualidade de vida, você tivesse uma vida dividida, uma vida na igreja, uma vida em casa, uma vida no trabalho, sabe? Uma vida na faculdade, e isso não pode ser assim. Você precisa ter autenticidade e você precisa ser quem você é em qualquer lugar que você estiver. Amém? Seguindo, o verso 8 aqui, ele vai falar de como nós podemos andar como filhos da luz, tá? E aí ele vai dizer no verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Vejam, queridos, e observem aqui nesse texto, especialmente nesse versículo, que Paulo ele faz um contraste entre luz e trevas. Na verdade, nesses versículos 8, 9, Paulo vai fazer esse contraste, 8, 9, 10, fazendo esse contraste entre luz e trevas. Ele vai fazer essa comparação, esse contraste aí. Então observe como Paulo faz isso. A expressão aqui, filhos da luz, faz contraste com filhos da desobediência, ou em algumas outras versões, como filhos das trevas. Porque outrora vocês eram trevas. Antes nós não apenas andávamos nas trevas, mas nós éramos trevas. O que é isso, queridos? Antes do nosso novo nascimento, antes da divisão, antes de Cristo existir em nossas vidas, nós vivíamos como trevas. Nós éramos trevas. Nós estávamos afastados do Senhor, estávamos afastados da vida, estávamos afastados da luz, estávamos afastados da glória de Deus, e nós vivíamos praticando ações que degrinem a imagem de Deus, que envergonham a Deus, sabe, que afastam Deus de nós. E aí nós vemos aqui nesse versículo que a primeira e grande afirmação que Paulo faz nesse versículo, e nos diz que quando nós vivíamos antes sem Cristo,
nós éramos trevas. Isso é fato, queridos. Antes de Cristo, nós não só andávamos nas trevas, mas nós éramos trevas. Nós éramos escuridão, nós éramos pecado, nós éramos afastados da glória de Deus. Quando vivíamos pelo velho homem, agindo pela velha natureza, nós só praticávamos ações que entristeciam o Espírito Santo. Porém, essa expressão que Paulo faz e fala, quando outrora vocês eram, ele está falando no passado, nos mostrando que isso ficou para trás, que isso faz parte de um passado, como era no passado, antes de Cristo habitar em nossas vidas, antes de sermos templos e morada do Espírito Santo, antes de reconhecermos Cristo como nosso Salvador. Então, antes disso, nós éramos trevas, porque nós andávamos na escuridão. E aí Paulo continua o versículo dizendo, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora vocês são luz no Senhor, vocês são luz do Senhor. Amém, queridos? Paulo agora ele fala de que nós agora, no nosso estado presente, nós somos luz. Nós não somos mais trevas. Nós não vivemos mais na escuridão. Nós não fazemos mais coisas escondidas. Nós agora somos luz. Nós somos verdade. Nós fazemos as coisas às claras, transparentes, porque nós não temos vergonha do que nós fazemos. Ou pelo menos nós não deveríamos ter vergonha do que nós fazemos. Porque o que nós fizermos precisa glorificar a Deus. Precisa exaltar a Deus. Então, normalmente quando alguém vai fazer algo errado, ele procura fazer algo escondido, algo no escuro, para que ninguém veja, para que ele consiga ter uma boa procedência naquilo que ele quer fazer, porque na escuridão essas coisas erradas se tornam mais fáceis de se fazer. Mas quem não vive no errado faz as coisas às claras, faz as coisas transparentes e visíveis para todos. Agora nós estamos na luz. Agora nós somos luz. O que somos agora é por causa de Cristo Jesus. Agora nós estamos na luz, agora nós somos a luz. Devemos viver então de acordo com o que somos. Nós devemos viver como nós somos. Paulo ele lembra aos Efésios, olha, no passado, antes vocês eram assim, outrora vocês eram assim, mas agora vocês são luz. Agora vocês são diferentes, né? Então vivam de fato como vocês são. Sabe, queridos, na verdade nós não somos aquilo que nós dizemos que somos. Nós somos aquilo que nós mostramos que somos. Sabe, nós somos aquilo que nós nos deixamos ser visíveis. E aí ele diz, olha, já que vocês são luz, vivam como filhos da luz. Não adianta você só ser luz, mas você precisa viver como filho da luz. Esse é o conselho que Paulo dá aos que estão na luz. Andai como filhos da luz. Se você está na luz, se você é a luz, se você agora já não vive mais em trevas, se você já não vive mais em escuridão, então viva como filhos da luz. O que é interessante é que Deus sempre coloca o fato da nossa posição diante de nós, para que nós possamos viver de fato como que nós somos, sabe? Se você olhar, ele vai sempre colocar isso. Olha, você agora é nova criatura. Olha, você agora nasceu de novo. Então ele sempre coloca isso na nossa frente para que nós possamos nos deparar com isso e possamos ter a transformação que se faz necessário para as nossas vidas. E aí nós somos a luz. E o que é que a luz faz, queridos? A luz, ela ilumina. A luz, ela dá vida. A luz, ela dá esperança. Não é verdade? É muito fácil. Você pode estar num ambiente o mais escuro que for, por menor que seja, a luz, ela já vai trazer uma grande claridão nessa escuridão.
né? Na verdade, a escuridão ela é a ausência da luz. Só existe a escuridão se não existir a luz. Quando a luz não está, é que a escuridão está. Entende, queridos? Então a luz ela ilumina. Então aonde a luz chega, aquele ambiente é iluminado. Chega clareza, chega exatidão, sabe, meus queridos? Então, aonde você chegar, você precisa ser luz, meu irmão. Você vai lembrar lá do Sermão do Monte, de Cristo falando, usando as metáforas, né, de que nós somos sal e de que somos luz. Aqui Paulo também fala de que nós somos filhos da luz. E então, aonde a luz chega, ela precisa iluminar. E o que é que a luz faz? A luz da vida, né? Você vê qualquer plantação para ter fruto, ela precisa da luz. Se não tiver luz, não vai frutificar. Se não tiver a claridade do sol, ela não vai germinar, ela não vai dar bons frutos. Então a luz ela dá esta vida, a luz dá esperança. Sabe, na escuridão você não sabe para onde ir, o que fazer, e de repente se acende a luz, e aí você tem uma esperança de como você deve proceder. A luz ela nos mostra o caminho, né? A luz mostra a direção. Você está tudo escuro, né? E de repente você não sabe para onde ir. Você acende um palito de fósforo e a claridade daquele palito de fósforo lhe direciona aonde você deve ir, porque a luz nos mostra o caminho. A luz ela nos dá disposição, sabe? Por causa da luz é que nós temos disposição, é que nós acordamos todos os dias para agirmos, para irmos trabalhar, para irmos cuidar das atividades de casa, para irmos para a faculdade, para irmos a todos os lugares. Nós precisamos da luz. Então a luz ela tem esses efeitos, ela realiza tudo isso e muito mais. Versículo 9, queridos. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui nós vemos que a luz ela produz frutos e bons frutos são produzidos pela luz. E aí o que são aqui pontuado como que a luz produz? A luz, quem está na luz, quem procede da luz, ele produz a bondade, justiça e verdade. A bondade é uma bondade de generosidade de espírito. É uma bondade de ser uma pessoa boa, né? Não que isso vai nos levar para o céu, mas por sermos salvos é que nós somos pessoas boas, que procedem com bondade. A justiça é a justiça que vem do próprio Deus. E aí nós nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo. É dar aos homens e a Deus o que lhe de fato pertence, o que de fato pertence a cada um deles, a Deus e aos homens. Então nós precisamos viver com justiça, nós precisamos ser justos com todos, não é verdade? E aí, no terceiro lugar, é um fruto de verdade. A verdade não só é algo que se conhece, mas que se faz. É ser verdadeiro, é ser autêntico. Então não adianta só você conhecer a verdade, se bem que hoje em dia, queridos, a verdade ela perdeu a sua força, a sua exatidão, porque hoje nós vivemos num mundo secularizado que eles preferem mais acreditar na relatividade, de que tudo é relativo. O que é verdade para você, para mim não é. O que é bom para você, para mim não é. O que você deve fazer, para mim, eu não tenho que fazer, porque isso é relativo e vai cair no relativismo. E aí nós não sabemos como proceder. E aí eu discordo, queridos, porque existe uma verdade, e uma verdade ela é absoluta, que é a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é verdade e é verdade absoluta, é ela que nos serve como parâmetro, e nós iremos proceder exatamente como a palavra de Deus nos diz que nós devemos proceder. O que a palavra de Deus diz que é contra, nós temos que ser contra. O que a palavra de Deus diz que é a favor, nós temos que ser a favor. O que a palavra de Deus nos direciona que nós devemos fazer, é o que nós iremos fazer. Entende, queridos? Então nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos agir em verdade com todos, sabe? Sem mentiras. Paulo já falou no capítulo anterior, no capítulo 4, de que nós devemos abandonar a mentira.
Então nós precisamos ser verdadeiros. E isso é fruto de quem vive na luz. Isso é fruto de quem é filho de Deus. Versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha só. Vivendo na luz, assim, com certeza nós agradaremos a Deus. Então Paulo diz, olha, veja a diferença do que agrada e não agrada a Deus. Estar com mentira, com práticas pecaminosas, estar com cobiça, né, estar com impureza, com imoralidade sexual, tudo isso não agrada a Deus. Tudo isso o Espírito Santo se entristece. Mas aqui no verso 9, nós vemos que a bondade, a justiça e a verdade são coisas que alegram a Deus. E aí Paulo faz essa comparação e diz, olha, aprendam a discernir o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Sabe? E esse tem que ser o critério das nossas vidas. Isso deve ser aquilo que nos direcionam aonde nós vamos. Se isso ou aquilo agrada ou não agrada ao Senhor. Eu vou colocar esse púlpito daqui para cá. Será que isso agrada ao Senhor? Eu vou fazer a faculdade de tal formação. Será que esta formação agrada ao Senhor? Sabe? Eu vou me casar. Não, eu vou me juntar com fulano. Eu vou ficar com cicrano. Eu vou dar uns amassos, uns pega em Beltrano. Será que estas posturas, estas ações agradam ou não agradam ao Senhor? E aí Paulo diz, olha, procura discernir, procura aprender o que é que agrada ou não ao Senhor. E nós, como filhos da luz, devemos proceder exatamente com aquilo que agrada ao Senhor. Esse deve ser o critério e essa deve ser as nossas ações. Fazer apenas aquilo que agrada ao Senhor. Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Vejam só, queridos, ele vai dizer que os frutos da luz é bondade, é verdade, é justiça, e aqui ele vai dizer que nós, no verso 11, ele vai dizer de que nós não devemos participar das obras infrutíferas. Ou seja, as obras das trevas, elas não trazem frutos, porque elas são infrutíferas. E por que elas são infrutíferas? Porque as trevas não têm vida. Porque para ter frutos precisa ter luz, precisa ter claridade. E sem isso não temos frutos. Então as obras das trevas, elas são infrutíferas. E aqui novamente Paulo fala, olha, para de ser companheiro deles. Para de fazer as mesmas coisas que eles, sabe? Para de ir na cabeça dos outros. Não, é que eu estou com um grupinho de amigos aqui da escola e eles vão roubar a fruta. Aí eu vou também. Não, meu irmão. Você vai dizer para eles, meu irmão, eu não vou não, cara. E se você aceita um conselho meu, não faça isso não, porque não é certo não. Você precisa expor, queridos. Você precisa se mostrar quem você é. Você precisa ter autenticidade em suas ações, sabe? Não pode, as coisas não podem andar descasado, sabe? Você dizer uma coisa e proceder de outra forma. Precisa andar lado a lado. O que eu digo com o que eu faço tem que condizer. Tem que caminhar junto. Porque senão alguma coisa não vai estar legal, não vai estar unido, vai estar se chocando. Eu digo algo e faço outra coisa totalmente diferente. Nós vemos que as obras das trevas, elas são infrutíferas, né? E nós vemos que isso não vai levar ninguém a nada, a lugar nenhum. E não seja cúmplice das coisas erradas dos outros. Não seja conivente com o erro e com o pecado de ninguém. Sabe, não, porque eu amo fulano. Se ama, meu irmão, então o eduque, o corrija em amor. Não é para destruí-lo, não é para matá-lo, mas você não pode ser apoiador do erro de ninguém. Sabe, você precisa dizer, cara, eu te amo, eu quero o teu bem, e por isso que eu vou te dizer, isso aí que tu está fazendo não é certo. Não procede desta forma, sabe, porque isso não vai te dar bons frutos, isso não vai te levar a boas colheitas. As obras das trevas, elas são totalmente infrutíferas, que não dão bons frutos, diferente
da luz. A luz, as obras da luz são frutos colhidos com exatidão. Vemos que não só devemos nos opor às obras das trevas, como nós também devemos expor estas obras à luz, porque aonde a luz chega, as trevas elas se dissipam. Aonde a luz chega, as trevas somem. Precisamos condenar as obras das trevas, não podemos nos calar, não podemos aceitar, não podemos concordar, não podemos ser cúmplices, não podemos ser coniventes com as obras erradas, com as obras das trevas. Paulo diz, olha, no verso 11, não participem das obras infrutíferas das trevas. Ele está dizendo, olha, não participe. Antes, ou seja, ao invés de você participar, você exponha-las à luz. É você dizer, cara, isso está errado. Cara, não faz isso. De acordo com a palavra de Deus, isso não é certo, meu irmão. Então nós precisamos expor as coisas para que haja luz sobre elas, para que elas possam ter clareza, para que elas possam ter visibilidade. Nós precisamos fazer isso. Não é só não cometê-las, mas nós precisamos expor. Porque às vezes nós sabemos que pessoas estão procedendo errado, estão fazendo ações erradas e nós deixamos, nós não falamos nada, nós não dizemos nada e nós precisamos expor essas ações à luz. Verso 12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Sabemos muito bem que as obras das trevas são sujas, são imundas, que até para mencionarmos é vergonhoso por serem tão podres, né? Muitas ações assim que nos envergonham até de expor. Esse meio da imoralidade sexual, da perversidade sexual, essa questão de não ter limite, de não ter pudor. Isso às vezes nos causa um nojo, um embrulho dentro de nós e muitas vezes nós não temos nem a coragem de expor por ser tão vergonhoso. Mas Paulo diz que o pecado ele não pode ficar oculto diante da luz. A luz precisa trazer claridão ao pecado. Nós precisamos dizer, cara, eu não concordo, cara, eu não aceito, cara, isso não está certo. Nós precisamos, irmãos, dar a nossa cara a tapa. Nós precisamos nos expor no que se diz respeito às nossas convicções. O mundo quer colocar sobre nós, colocar de goela abaixo o que eles acreditam, o que eles pregam, o que eles ensinam, e nós nos tornamos obrigados a aceitarmos sem podermos dizer nada. Não, queridos. Nós precisamos expor e dizer, olha, nós somos contra o aborto. Olha, nós não aceitamos o aborto porque a Bíblia condena o aborto e nós também condenamos. Nós não aceitamos o aborto. Eu sou contra o aborto e eu não tenho medo de dizer isso. Sabe, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu preciso expor que esta ação, essa procedência está errado. Você sabe que um irmão seu está traindo a esposa e você é conivente, você não expõe o erro e não diz para ele que ele está errado. Às vezes você até apoia o cara. Isso está errado, meu irmão. Você está sendo conivente com o erro, com o pecado. Sabe, o pecado que está sendo cometido em oculto, em segredo. Você precisa, não é trazer escândalo, não é botar nos jornais, não é envergonhar a pessoa, mas é trazer luz a isso e dizer, cara, isso que tu está fazendo está errado. Isso é pecado, não faz isso. Não procede desta forma. Eu não concordo, eu não aceito. Sabe? E o que o mundo quer colocar, a família que o mundo quer instituir, nós somos contra. Nós não aceitamos. O que nós aceitamos é a família tradicional que foi criada por Deus. Homem, mulher e filhos. Esse é o modelo que nós cremos e acreditamos e que nós aceitamos. O que não for disso, nós somos contra. E eu não tenho medo e eu não tenho vergonha de dizer isso. Respeito todo e qualquer ser humano que tem as suas opiniões e as suas ideias e posturas. Eu respeito. Mas eu também quero ter as minhas opiniões respeitadas. E eu sou contra, eu não aceito. Certo? Então nós precisamos nos opor
expor o pecado. Porque mesmo que seja vergonhoso, nós precisamos dizer, sabe? Nós precisamos expor. E nós não podemos aceitar, meus irmãos. Nós não podemos ficar calados. Nós precisamos trazer luz para esse mundo podre, para esse mundo que está em trevas, escuro. Nós precisamos ser a luz que vai clarear o caminho das pessoas. Nós precisamos ser a luz que irá direcionar as pessoas, que irá mostrar às pessoas como elas devem proceder. Verso 13. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. O pecado ele não pode ficar oculto diante da luz. O pecado ele não pode ficar escondido diante da clareza. Quando precisamos expor e mostrar que nós não aceitamos e nós não concordamos, esse pecado ele torna a ser visível e torna a existir. A luz do Evangelho precisa brilhar, queridos, na sociedade. Eu e você precisamos brilhar na sociedade. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ditar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu penso, é o que a palavra diz, é o que a palavra nos direciona. Ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso manual, ela que é a nossa conduta, ela que nos mostra, querido, e nós precisamos agir conforme a palavra de Deus. Então nós não podemos ser coniventes, nós não podemos aceitar e nós não podemos ver o pecado obscuro nas trevas, na escuridão e deixar que ele permaneça assim. Você precisa trazer luz sobre este pecado, você precisa trazer clareza sobre esta pessoa. Essa pessoa precisa entender que você é contra, que você não aceita e que ela está agindo de maneira errada. Isso você não vai fazer, e eu vou dizer mais uma vez, para machucar, para maltratar, para perder essa pessoa. Pelo contrário, você é luz, você vai dar força, você vai dar vida, você vai dar esperança, você vai mostrar o caminho. Então tudo o que você vai fazer é em amor, em bondade, em verdade e em justiça. Amém, queridos? Verso 14, para concluirmos. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui Paulo ele faz um apelo. Paulo aqui ele faz um pedido e ele pede para que nós nos despertemos. Ele pede para despertar aqueles que estão dormindo diante dessas coisas que ele vem falando nos versículos. Veja bem, Paulo aqui ele coloca as pessoas que são luz, que nasceram de novo, que são novas criaturas, que reconheceram Cristo como seu Salvador, né? Então ele coloca estas pessoas como se elas estão caladas diante destas coisas. E aí o simbolismo que ele usa é como se elas estivessem dormindo, né? Então Paulo, o exemplo que Paulo faz é, ele pega esta pessoa que não está morta, mas está dormindo, e coloca ela no meio dos mortos. Né? E aqui estes mortos, queridos, essas pessoas mortas aqui, ele se refere ao estado de quem vive sem Cristo, que é uma pessoa morta e espiritual. Entende? Como nós falamos já nos versículos anteriores e no capítulo anterior, que quando nós vivíamos sem Cristo, nós éramos mortos espiritualmente, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos entendimento, nós não sentíamos, nós não ouvíamos, nós não falávamos nada acerca de Deus, porque nós éramos mortos espirituais. Entende? Então Paulo coloca as pessoas que são cristãs e aceitam essa podridão do pecado e não falam nada e não expõem nada, como se elas estivessem dormindo no meio de pessoas mortas. E essas mortas são pessoas que vivem na prática dessas ações. São mortas espirituais, como nós estamos fazendo. E aí é como se Paulo pegasse assim, chacoalhasse e dissesse: olha, acorda, meu amigo, acorda, meu irmão. Você precisa acordar, acorde. E diga:
e exponha, e traga luz, e seja luz, e não aceite, e não concorde. Sabe? Fale, diga, olha, eu não aceito, eu não concordo. E aí nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser luz em qualquer lugar que nós chegarmos, irmãos. Cristo precisa ser visto em nós. E aí Paulo diz, olha, fazendo isso, Cristo resplandecerá sobre vós. Cristo resplandecerá sobre vós. Sabe, porque essas nossas ações vai glorificar a Cristo. Essas nossas ações vai mostrar Cristo. E aí Cristo vai resplandecer sobre as nossas vidas. Nós seremos luz, mas Cristo é aquele que resplandece sobre as nossas vidas. Por isso, acorda, queridos. Acorda, porque o tempo é de estar acordado. É dessa maneira que nós devemos viver neste mundo mau, neste mundo pecaminoso. Eu devo viver no meio de pessoas pecadoras com práticas do pecado, que vivem no lamaçal do pecado, pregando o evangelho para elas e trazendo luz para elas, sendo luz na vida delas, clareando a vida delas, mostrando o caminho delas, sabe? Dando conselhos de forma sábia, de forma coerente para a vida delas, sendo sábio ao usar as palavras, sendo temente a Deus, sempre querendo o melhor das pessoas, sempre motivando essas pessoas a crescerem espiritualmente, a crescerem profissionalmente, a crescerem como seres humanos. Nós precisamos ser luz. E eu quero que nesse momento você possa ser abençoado pelo Senhor. E que você seja luz de Deus aonde você chegar. E que você seja boca de Deus aonde você chegar. Sabe, que você consiga acordar desse sono espiritual, desse comodismo, e que Deus possa trazer experiências para você, que você possa ter a oportunidade de falar de Deus para pessoas que estão mortas espirituais, conforme a sua palavra nos direciona. Que nós saiamos da nossa zona de conforto, sabe? Porque muitas vezes nós não expomos, nós não falamos nada porque nós não queremos nos comprometer, porque nós não queremos nos expor. E aí, não, é normal, deixa, tudo bem, é com ela e Deus. Meu irmão, você faz parte do plano de Deus para a salvação do homem. Você faz parte do plano salvífico de Deus. Deus não precisa, mas Ele conta conosco. Ele conta com as nossas ações. Nós precisamos ser a boca de Deus no meio da nossa família. Nós precisamos ser aquele que fala por Cristo no meio da nossa parentela. E aí você vai dizer, não, pastor, mas eu já falei 1, 2, 3, não importa. Fale 10, 12, 200, mas continue sendo boca de Deus. Continue sendo usado por Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Não, mas santo de casa não opera milagre, não importa. Deixe que achem isso, deixe que pensem isso, mas você vai ter o seu dever cumprido, a sua missão realizada. Para Deus, você vai ter realizado com o seu dever de trazer luz em meio às trevas. Trazer luz em meio à escuridão. Mostrar o caminho, dizer, olha, é por aqui. O caminho que deve seguir é aqui. Se você não quer, é um direito seu. Mas eu, como cristão, preciso te mostrar o caminho. Porque foi isso que Cristo fez comigo. Cristo me mostrou o caminho que eu devia seguir. Se eu vou seguir ou não a Cristo, sou eu quem decido. É uma decisão minha. Mas Cristo me mostrou o caminho. E por Ele se utilizar da minha vida, eu preciso mostrar o caminho para os outros. E se eles vão ou não seguir, cabe a eles decidirem. Mas você fez a sua parte. Que Deus nos abençoe e que Ele avive a sua igreja. Que haja um grande avivamento da igreja do Senhor. Que haja essa grandeza da luz. Imagina, irmãos, se a quantidade de cristãos que existe na terra pudesse ser esta luz, o quanto que nós iluminaríamos
a escuridão. O quanto de clareza que existiria no mundo se essa luz conseguisse estar viva, estar forte, sabe? Aquele clarão, aquela força clareando em meio às trevas. Se uma coisinha de nada já faz um grande estrago na escuridão, está tudo escuro, você acende um negocinho de nada, já fica uma claridade gigantesca. Imagina um avivamento, as luzes de Deus toda acesa, e as trevas se dissipando, e as trevas se acabando, e Deus reinando e glorificando sobre todos. Precisamos acreditar em Deus e precisamos proceder dessa forma. Que Deus nos abençoe e que você possa ter aprendido a palavra do Senhor e possa aplicá-la à sua vida. Eu quero orar concluindo e ministrar as bênçãos apostólicas sobre as nossas vidas e assim então nós encerrarmos esse nosso período de louvor e adoração e de culto a Deus. Oremos. Pai, nós adoramos o Teu nome. Pai, nós Te rendemos graças. Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por cada um deles, ó Deus, que cometemos. Pai, nós Te pedimos perdão pela nossa omissão, Senhor. Quando nós nos omitimos, ó Deus, em fazermos a Tua vontade, de trazer luz à escuridão, de quando nós não agirmos e procedemos de forma correta, nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe. E Te pedimos que o Senhor nos dê força, Senhor, para agirmos diferente, para sermos exatamente como o Senhor nos pede e nos manda na Tua palavra. Que nós não venhamos, ó Deus, proceder, ó Deus, com pecados, não venhamos viver, ó Deus, na prática explícita do pecado, ó Deus, que não venhamos viver, ó Deus, praticando ações pecaminosas, mas que nós venhamos, ó Pai, viver uma vida de santidade, uma vida, ó Deus, de exatidão, ó Deus, que glorifique o Teu nome. Que nós possamos proceder de maneira correta, de maneira sábia, ó Deus, de maneira decente. Deus, nos ajuda, Senhor, a expormos o Evangelho e a expormos também, Senhor, o pecado e a escuridão de forma correta, que nós consigamos levar luz aos corações, que nós consigamos levar luz às mentes, ó Deus, que nós consigamos direcionar as pessoas no caminho certo, que essas pessoas consigam trazer bons frutos para a glória do Senhor, que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, colhendo os nossos frutos também, ó Deus, que sejam bons, que sejam frutos de bondade, de verdade, de justiça, Senhor, para que dessa forma nós consigamos agradar a Ti, porque as nossas vidas aqui, ó Deus, precisam ser para Te agradar, ó Deus. Que as nossas ações Te agrade, que a nossa vida Te agrade, que nós consigamos viver uma vida, ó Deus, que agrade ao Senhor. Que o Senhor se agrade das nossas ações, do nosso proceder, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja, aviva a Tua igreja, incendeia a Tua igreja, acende a chama no coração da Tua igreja. Que a Tua igreja seja luz, Senhor, em meio às trevas. Que a Tua igreja seja luz em meio à escuridão. Que a Tua igreja seja luz em todo lugar, em qualquer lugar, em todos os momentos. Que quando chegarmos, que olhem para nós e digam: olha o brilho dele, olha a alegria dele, olha a alegria dela, olha o brilho dela. Chegou a luz em meio às trevas, chegou a luz no ambiente, chegou a luz, chegou a paz, chegou a alegria, porque o Espírito Santo está conosco. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a vivenciar dias melhores para a glória do Teu nome, Deus. Nos permita, Senhor, ainda vivermos milagres e maravilhas do Senhor. Senhor, esta é a nossa oração. E nós Te oramos com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E Te pedimos humildemente: recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Recebam as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. A igreja do Senhor diz: que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz em nome do Senhor Jesus.